Bem-vindos à segunda parte do Sexualidades, Afetos e Máscaras, dedicado aos brinquedos sexuais. Na primeira parte, falamos sobre a importância, contextualizamos de facto para que servem os brinquedos sexuais, qual a importância na diversão, mas também no que toca à componente terapêutica dos sex toys. Começamos, professor Manuel Damas, esta segunda parte com uma questão que me parece pertinente porque ainda verificamos algum pudor quando falamos em brinquedos sexuais. Poderão eles ser ou não causadores de ruído quando utilizados em contexto de relação? Podem ser causadores de ruído, não tem que ser. Eu insisti muito na primeira parte e volto a insistir na segunda parte. Estes dispositivos, estes brinquedos, não vão substituir, vão complementar. Exceto em situações muito específicas. Vamos imaginar, vamos fazer um exercício de imaginação. Se o Miguel está impotente, tem todo o direito a estar impotente e assumir a questão tranquilamente. Não faz de si nem menos, nem mais. Não precisa de andar em permanente guerra com o mundo e consigo próprio. Não precisa de ser, e tenho que dizer esta expressão, um incompetente sexual. Neste caso, há uma data de situações, há uma data de utensílios para que o nosso Miguel impotente, se sinta minimamente competente. Estamos a falar da introdução de vibradores, com sistema de vibração ou não, estamos a falar de uma data de situações que vão permitir ao nosso Miguel que não vive infeliz e rancoroso e raivoso. Vamos começar. Por exemplo, pelas massagens corporais. Há diversos tipos de óleos que, através inclusive da erotização da massagem, vão proporcionar imenso prazer. Há inclusive óleos, e eu estou a apontar isso propositadamente, há inclusive óleos com sabores. E porquê com sabores? Porque assim eu posso massajar e não só massajar. Eu posso massajar e ter contacto com a língua no corpo. E qual é o problema? E qual é o mal? Estes têm sabores. Este, por acaso, é sabor de baunilha. Eu não gosto de baunilha, mas pronto. Morango, tutti-frutti, maracujá, quiçá. Vamos brincar um bocadinho, vamos aligerar estas questões, volto a insistir e não me canso, vamos aligerar o acesso ao prazer. Como eu dizia há pouco, se o nosso Miguel está impotente, não tem que ser infeliz, não tem que se sentir só, não tem que se sentir à porta da desistência, quiçá à porta do suicídio, não. Há outros substitutos, há outros complementos. No caso do nosso Miguel impotente, é substituto. No caso do nosso António potente, são complementos. Vamos, de uma vez por todas, entrar na modernidade, vamos, de uma vez por todas, assumir a legitimidade do direito ao prazer. Já que falamos de modernidade, sim, eu se calhar começava por lhe pedir algumas informações sobre alguns dispositivos que temos aqui nesta edição e que são mais, vanguardistas. Começando por este vibrador com uma forma muito nave espacial. Eu costumo dizer na brincadeira, porque eu acho que é pedagógico aligerar esta questão, não gozo, brinco com a questão, até porque, em termos de consulta, por exemplo, para que o paciente ou o casal se sinta mais à vontade, eu brinco com isto. E por isso costumo dizer que este é o Star Trek. Porquê? Porque tem uma data de movimentos, porque tem uma data de possibilidades de penetração, de circulação, inclusive tem o movimento de lateralização. Estamos a falar num dispositivo duplo, ou seja, para introdução vaginal, ponto G, e em simultâneo para estimular o clitóris, a parte externa. Este tipo de play de disponibilidades, de velocidades, este não dá para ligar à Rádio Renascença. Mas eventualmente podemos pôr uma música de fundo, qual é o problema? E eu disse propositadamente a Rádio Renascença porque
para desconstruir também o peso pesado da Igreja que acha que isto é tudo promiscuidade de pecado. Não, não é promiscuidade de pecado. Estamos a falar do direito ao prazer, sozinho ou dois, tranquilamente e assumidamente. E você está-se a rir por causa da Rádio Renascença. Pronto, ok, eu direi outra rádio qualquer. Insisto no papel da Rádio Renascença, como é óbvio. Tenho muita pena que a Igreja não chore, não vale a pena. Tenho muita pena que a Igreja não assuma esta questão também. A questão da sexualidade de forma tranquila. Porquê? Porque a Igreja, com toda a estrutura que tem montada a nível nacional e a nível internacional, ou seja, a nível das paróquias, de proximidade com as pessoas, tinha também o dever, está emocionado, tinha também o dever de se preocupar a sério com a população. E por isso, abordar a questão da educação sexual tranquilamente, sem promiscuidades, nem traumas, nem pudores. Trabalhar com isto, dialogar, esclarecer. Por isso, o nosso Star Trek, que lá está ele, não sei qual é a posição do Spock, mas não é só o Star Trek, eu quero falar daquilo que eu chamo os gêmeos japoneses. E estamos a falar de tecnologia japonesa. São uns vibradores de um silicone fantástico, muito sensível. Este, por exemplo, e porquê é que eu digo gêmeos? Porque realmente eles parecem iguais, são totalmente diferentes. Porquê? Porque este é exclusivamente de introdução vaginal ou anal, preferencialmente anal. Este já é mais direcionado para a vagina. Porquê? Porque tem uma parte para o ponto G, dentro da vagina, outra parte para o clitóris. Logicamente que, e tenho que dizer, isto não é exclusivamente para. Isto não é para quando tem que ser. Isto são massajadores. Eu posso massajar a coluna cervical porque estou tenso. Eu posso massajar os ombros porque estou tenso. Eu posso massajar a mama, a axila. Ou seja, não tentar que isto se torne obrigatoriamente promíscuo ou sujo ou sexual no sentido negativo da coisa. Podemos aligeirar, o que eu não me canso de dizer, para outras situações. Sim, até por uma questão de relaxamento e de um maior conhecimento do corpo e das zonas mais sensíveis. Das nossas zonas erógenas. Muito bem. Que transmitem prazer. O prazer não é pecado. E também ainda nos paga, a nossa nova ministra, que não me ouça, que não se paga, que eu saiba, IRS, nem IRC, nem IVA. Por isso, se é das coisas que ainda temos em Portugal gratuitas, e que nos fazem bem, que nos fazem sentir bem, que fazem elevar a nossa estima, eu não tenho, volto a dizer, e repuxo propositadamente, eu não tenho que ser o Miguel impotente, isolado, castigador, invejoso, raivoso, descontrolado. Não, eu posso ser o António com uma situação assumida que quero resolver. Muito bem. Olhando outros dispositivos, talvez até mais discretos. Há aqui algum discreto? Há alguns. Supostamente discreto. Supostamente discretos. Por exemplo, batom. Um batom que se traz na carteira, quase na linha Chanel, e o pincel de maquiagem fica bem em qualquer carteira, fica bem em qualquer pochete. Agora até já podemos dizer, felizmente, para a maternidade, já podemos dizer que isto não é tipicamente de uma carteira feminina, isto é de uma carteira ponto, porque nós homens, finalmente e felizmente, já conquistamos o direito também a sermos maquiados e não temos que andar com as borbulhas todas, ou com as cicatrizes, ou com as rugas. Isto são dois vibradores. Este vibra e este vibra também. Não dá para perceber, mas vibra. Porquê é que eu não posso dizer, mas é que eu não quero, por exemplo, numa atitude muito de pudor, eu não quero que os meus filhos saibam que eu faço isto, aquilo, aquilo outro. Que é uma frase assustadora. A maior parte dos vezes os filhos já fazem. E fazem muito melhor. Porque são mais novos. E, teoricamente, o Ministério do Interior também, cautela. Mas, teoricamente, estão mais informados. Mas, pronto. A mãe não quer que os filhos saibam que ela traz um vibrador na carteira. Então, tenho o batom, tenho o pincel. Há umas penas, eu não trouxe nenhuma, porque também nem era impossível trazer tudo. Há a pena do computador, que é um vibrador em simultâneo. Isto porque, felizmente, a nível mundial, nós acordámos para o direito ao prazer. Por isso, como tal, vamos continuar.
eu quero lhe dizer, isto é uma inovação deste ano, nesta linha moderna. Se eu mostrei o batom e o pincel, vou mostrar o ovo. E dir-me assim, mas onde é que isto é um ovo? Isto é um ovo, eu vou explicar porquê. Esta parte é do ovo, tem o sistema para acoplar, tem um botãozinho aqui, ou seja, é um ovo que vibra, e depois posso perfeitamente introduzir aqui água, refresco de maracujá, chocolate, ponho em cima e ponho no congelador. E quem me está a ouvir diz já, congelador, ovo, vai introduzir isso onde? Calma que eu não vou introduzir tudo. O que se vai introduzir, no caso, por exemplo, da vagina, é esta parte. E depois a outra parte fica de fora. Para quem está ao lado, possa tranquilamente estar a fazer amor, estar a erotizar e, por exemplo, estar a comer chocolate. Era aquela velha técnica de eu vou espalhar o chocolate amargo ou chocolate branco pelo corpo e ele vai lamber. Digamos que é uma evolução natural. É uma evolução natural, ainda bem que você usou a expressão, Marco, que é adequada. É a evolução natural. Desse processo de erotização. Estou a ver aí um vibrador que tem a particularidade de estar associado a um romance muito conhecido. Óbvio. Best-seller. As 50 Sombras de Grey. 50 Shadows. Isto é a evolução natural. Houve uma escritora que se lembrou de escrever um romance apoiada por uma enormíssima máquina de publicidade, de relações públicas e de marketing, que foi As 50 Sombras de Grey, e que está a ser um êxito em Portugal, o livro. O livro, entretanto, já teve 3 edições, a 1, a 2 e a 3, e, entretanto, eles abriram a janela de oportunidade para outros dispositivos que foram os dispositivos de erotização. Os vibradores, os ovos, enfim, uma pleiade enorme. É, portanto, também uma vertente esta do merchandising. Claro que sim. Perfeitamente passível de estar relacionada com os sex toys. Claro que sim, e você diz-me assim, mas esse vibrador tem alguma coisa especial? Não. É um vibrador como os outros. Nem sequer, por exemplo, tem, como este que saiu este ano, que tem uma construção estética. Se virmos bem, este é elaborado, é bonito, tem design, este não. Agora, este é das 50 Sombras de Grey e este não. Porquê? Porque também há já, felizmente, a vertente estética, a vertente de design destes dispositivos. Sem preocupações, eu não tenho que ficar preso aos sex toys de antigamente, que eram mais grotescos, mais rudes, mais feios, mais mecânicos, mas posso entrar por uma outra vertente, a vertente do marketing e da publicidade, a vertente comercial, legitimamente assumida como tal, ou a vertente do design. Muito bem. Olhamos, se calhar, então aqui para um outro objeto. Temos um chicote, posso apelidá-lo dessa forma. Vai já para o BDSM. Ok. Bondage. O chicote e as algemas. Que até em termos de brincadeira, digamos assim, nas despedidas de solteiro, são comumente utilizadas. De todos os brinquedos é talvez o melhor aceite. Cautela com o estereótipo. A brincadeira da despedida de solteiro. Óbvio. Mas não tem que ser só e apenas a brincadeira da despedida de solteiro. Pode ser a brincadeira em casal todos os dias. Ou pode ser a brincadeira em casal uma vez por semana. Ou pode ser a brincadeira em casal uma vez por mês. Ou como a anedota dizia, a brincadeira... E depois vou-me perguntar, mas qual é a anedota? Não vou contar como é óbvio. A brincadeira de ter prazer uma vez por ano. É hoje, é hoje, é hoje. Pronto. Por isso, em termos de algemas, por exemplo. Há estas que são de peluche, cor-de-rosas, muito bonitas, muito fofinhas. Há outras mais elegantes, porque também há a vertente da elegância, do glamour. Eu vi
algemas, por exemplo, com cristais, carregadas de cristais Swarovski, e diz-me assim, mas porquê é que eu vou gastar dinheiro nisso? E porquê é que eu não hei, se quiser e puder? Eu estou farto de dizer, já disse na primeira parte, vou dizer hoje outra vez, eu estou farto de dizer que esta é uma oportunidade de negócio para Portugal. Por exemplo, nós que temos uma tão grande e boa indústria de ourivesaria, por que não fazer este tipo de peças com filigrana, por exemplo, com uma parte em prata ou em ouro, com metal nobre, por exemplo, com uma pedra preciosa. Porque há mercado para isso. Ou até pegando nível na ideia nacional ou do internacional. nosso anterior ministro, Álvaro Santos Pereira, e oferecer umas algemas numa caixa de pastel de nata. Por que não? Olha, lembro-me agora uma ótima estratégia. Se calhar, por que não, na cama, barrar um corpo com um pastel de nata, usar em simultâneo umas algemas e depois ir saborear o pastel de nata, ou ir saborear um bocado de chocolate, ou ir saborear, que é muito tradicional na nossa mente, já é algo tradicional, a questão do chantilly, a questão das bolas de Berlim e do creme, por que não? A questão dos morangos com a flor de champanhe, por que não? Não agride ninguém, não invade ninguém, desde que seja consensual. Não é crime, porque não é crime o direito ao prazer. Eu ando muito melhor se andar satisfeito comigo e com o mundo do que andar incapaz, reduzido. É a história do nosso Miguel. Por isso, por que não? A questão, por exemplo, do chicote. Há duas vertentes. Há a vertente mais agressiva, a vertente sadomaso da questão, gente que tem prazer infligindo dor, por exemplo, ou há esta vertente mais leve. Estamos a falar de um suposto chicote, até com algum design, que não tem que ser agressivo, podendo, no entanto, ser agressivo, volto a dizer, há quem goste de relacionamentos sexuais com alguma dor, e isso é legítimo, desde que negociado e desde que consensual, mas esta vertente é muito mais leve, menos invasiva, menos agressiva, muito mais brincalhona também, de erotizar e sensualizar. Muito bem, avançamos então nos objetos que temos no nosso estúdio. Talvez, já que falávamos há pouco de cristais, temos aqui... Ainda não? Não quero já, peraí. Ok, muito bem. Você passou ao lado deste e achou que isto não era nada. Que não merecia sequer referência. Por isso, como tal, é aquela coisa que está ali. Isto é um vibrador especificamente para o clitóris. Não sei se ouve, ele já está a vibrar, adapta-se ao clitóris e está-se tranquilamente a fazer vibração no clitóris. Obviamente, ainda por cima, como este tem um aspecto inofensivo, isto é um polvozinho, tem um aspecto inofensivo, ninguém pensa que está ali um objeto de real prazer, porque realmente e efetivamente, precisamente por isso é que esta dimensão, não a dimensão dos vibradores, que como são muito maiores, às vezes perde-se o acesso ao prazer, especialmente se for usado não pela própria pessoa, já estou a introduzir novamente a vertente do jogo erótico em casal, a outra pessoa que, por mais competente que seja, não conhece nem tem que conhecer ao detalhe o corpo do parceiro ou da parceira, e por isso às vezes há detalhes que nos fogem em termos de zonas erógenas, de limitação da zona erógena, se tem que friccionar com mais força, se tem que friccionar mais para dentro, mais para cima, mais para baixo. Portanto, como tal, este é daquelas delícias, não uma delícia do mar por ser pouco, mas daquelas delícias em que é fácil. Isto vai Quanto lá. ao tranquilamente, é que tem algum receio que seja efetivamente uma forma tranquila. Fazendo uma pausa na abordagem aos objetos que temos aqui, fazia-lhe a seguinte questão. Ainda continuamos a verificar vergonha na utilização, em primeiro lugar na compra e depois, claro, na utilização deste tipo de objetos?
muito o peso pesado da nossa cultura e da nossa sociedade. O peso pesado que eu incitei a guerra há 2 anos, quando editei o meu livro, e fiz questão que o título fosse Os portugueses são analfabetos sexuais e emocionais, propositadamente. Não por qualquer tipo de desgaste em relação ao país, não. Eu sou português do Norte com muitíssimo orgulho, o que não quer dizer que não reconheça os nossos defeitos. E, efetivamente, nós temos muita incapacidade de gerir estas questões, porque foi assim que nos foi ensinado pela família, porque foi assim que nos foi ensinado pela sociedade, pela cultura, pela Igreja. Nós, inclusive, Marco, nós ainda hoje continuamos a dizer que a sociedade, a célula base da sociedade é a família. Não é nada. Por que raio é que a célula base da sociedade é a família? Não! A célula base da sociedade é o indivíduo, que depois, com evolução e maturidade, pode querer, se quiser, evoluir para o segundo patamar, que esse sim é a constituição de família. Seja lá qual for a família. Família de sexos diferentes, família de pessoas do mesmo sexo, família monoparental. Esta coisa tem que ser desconstruída também. Isto é um caminho sem fim, infelizmente, mas que tem que ser calculado devagar, cautelosamente e, principalmente, por gente que saiba o que está a fazer. Vejo que já tem aí um objeto divertido. Que é para? Pois, pergunto-lhe eu. Para ir para a Noite de São João, se isto fosse fluorescente. Não. Isto é um dilatador que pode ser usado analmente, que pode ser usado vaginalmente, preferencialmente analmente. Porquê? Porque tem as bolinhas progressivas em termos de diâmetro e eu vou progressivamente, não é de uma vez só, eu vou progressivamente habituando o ânus a algum alargamento. Introduzo a primeira bola, no dia seguinte, na semana seguinte, introduzo a segunda bola, introduzo a terceira, vou introduzindo progressivamente. E, como tal, a musculatura do ânus, como é uma musculatura, ou seja, relaxa e contrai, vai-se habituando a ter outras dimensões internamente. Temos a parte seguinte, que é a fase seguinte, que é esta, para poder depois passar a uma introdução de um pênis. E volto a dizer, eu quando estou a falar de relação anal, não estou obrigatoriamente a falar de relação entre pessoas do mesmo sexo, especificamente homens. Não. Há muito homem que gosta de ter relação anal com a mulher e tem todo o direito a isso, desde que seja negociado e consensual. Sim, até porque continua a existir aí um certo pudor, também alguma crítica a Logicamente, essa vertente do prazer não, masculino. certo. Nós achamos que o prazer é pecado, é pecaminoso e, portanto, como tal, não temos acesso a ele. Fazemos-lo só entre as 4 paredes do nosso quarto, porque achamos que na sala nem pensar, na cozinha muito menos, em cima da máquina de lavar roupa. Então é que não. Estupidez, estamos a falar de uma máquina de propulsão que dá movimento e eu, se tiver alguém com quem estou a fazer amor ou com quem estou apenas a proporcionar e a desfrutar de prazer, uso o movimento da máquina de lavar roupa, pondo a pessoa e poupo-me em termos de gastos estruturais, anatomofisiológicos e musculares. Podem gastar mais água. E eletricidade Ou também. posso lavar mais roupa. Posso juntar o útil ao agradável. Se eu vou ter que ligar a máquina da roupa, porque é que não aproveito e ligo a máquina da roupa, estou a lavar a roupinha toda e ao mesmo tempo estou a fazer amor ou estou a ter prazer sexual. Muito bem. Sim. Seguimos Vamos em frente. para um outro tipo de dilatador. Eu mostrei aquele, agora é este. Este é mais dilatador para o ânus e é progressivo. Eu vou introduzindo uma e outra, ou uma, ou outra. Eu estou propositadamente a fazer a separação. Pode-se introduzir mais do que uma, posso introduzir só uma,
Mas como nós, seres humanos, temos muita mania que aquilo vai para ali acima e qualquer dia vai sair, eu estou no escritório e vai-me sair pelo ouvido ou vai-me sair pelos olhos. Não, então, cautelosamente, a Fun Factory, que é uma outra empresa mundial que tem muita cautela com estas coisas, desenhou um boneco, não dá para perceber, mas isto é uma minhoca, uma cabeça de minhoca com os dedos. Porque assim já não há o prazer, o pavor errado de aquilo vai por ali em cima e de repente vai desaparecer e vai-me sair pela orelha. Não. Está aqui cautelosamente, introduzo com calma, tranquilamente e tenho sempre a possibilidade de estalar os dedos, por isso não vai, tipo boca do mundo, aspirar aquilo tudo. Não, não é por aí. Se há estes fantasmas, temos que os desconstruir. Mas temos que garantir também à pessoa alguma segurança, por mais inexplicável que ela seja. E por isso, como tal, o dispositivo dos 2 dedos, e há em todas as cores, não precisa de ser obrigatoriamente preto, apesar que o preto e o vermelho têm também muitas mensagens subliminares. Na primeira parte... Deixa-me só, Marco, desculpa, deixa-me só fazer já, ou deixar mais uma mensagem. Nós temos muita mania que os africanos são providos de enormes pênis. Isto tem a ver com a capacidade visual, porque em termos de olhos, eu ao ver o preto, a imagem dilui-se e perco a noção dos limites, por um lado. Por outro lado, nós já falamos que um pênis é a quantidade de sangue que tem que chegar e, como tal, um grande pênis é muito mais difícil de encher, é muito mais difícil de pôr em ereto e com ereção consistente. Precisamente por isso, e agora não vou deixar de falar porque preciso fazer a ponte propositadamente, desculpe Marco, mas tem que ser, precisamente por isso há estes dispositivos. O que é isto? Isto são os cock rings, os anéis penianos. Para quê? Para fazer a compressão de um pênis que tem dificuldade de chegar o sangue e mantê-lo. Eu tenho mania de achar que isto é muito na linha do IKEA. Não, isto não veio do IKEA. É elástico, eu introduzo o pênis e automaticamente, como é elástico, vai-me fazer compressão. O que significa que o sangue vai entrar e vai ficar aqui. Olha, por exemplo, para o nosso amigo Miguel impotente, se ele não fosse definitivamente impotente, a personagem que eu criei é um impotente definitivo, mas se fosse um impotente parcial, isto ajudava. Porquê? Porque havia aporte de sangue, fazia a contenção e mais, este, inclusive, tem um sistema vibrátil. Portanto, como tal, aplica-se ao pênis, fica por baixo a massagear os testículos em simultâneo. É branco, não tem pecado, não tem aquelas cores que a população acha luminosas, o preto e o vermelho. Abordar estas questões tranquilamente, desde que se saiba o que se está a fazer. Eu já ouvi gente, também já falei disto aqui, já ouvi gente que, não sabendo absolutamente nada o que está a fazer, publicamente desconstrói, como aquela coisa de meter os testículos em água para perceber se é fiel ou não. E estou a falar de alguém que acha que tem responsabilidades no assunto. Não é por aí que se faz a mensagem, ou que se passa a mensagem, não é por aí que se desconstrói. Isto fala-se a sério, aligeirando, com informalidade, até para termos mais proximidade para quem nos está a ver e para quem nos está a ouvir, e explicando sem ter que me esconder atrás de grandes chavões catedrais. Não, eu não estou a fazer uma conferência numa qualquer universidade nacional ou estrangeira, porque também já o fiz, e também sei lá estar. Não é isso que eu pretendo neste momento, portanto, como tal, estamos com os nossos espectadores em casa a conversar, calma e tranquilamente, a esclarecer. Agora sim. Agora sim, e porque estamos quase nas despedidas e ainda faltam alguns sex toys para esta edição. Na primeira parte falávamos sobre a importância terapêutica da utilização destes objetos. Como é que tem sido a receptividade dos seus pacientes, em particular, quando, por uma questão clínica, lhes sugere a utilização de um qualquer sex toy? Eu posso me dar um luxo que outros especialistas não podem, que é o facto de ter mais de 20 anos
de trabalho no terreno. Nem sequer estou fechado num gabinete, estou no terreno, em contato com as pessoas, e como tenho também a vertente das escolas e das conferências das universidades, e cabelos que já não são propriamente pretos, apesar de ter feito Curiosamente, estão a ficar cada vez mais pretos. tranquilamente também, ao Marco. E para as pessoas que estão em casa perceberem, ele efetivamente está com o cabelo mais escuro. Está. Porquê? Porque temos um patrocinador que me propôs que eu escurecesse um bocadinho o cabelo e eu escureci. Porquê? Porque me apeteceu. É este tipo de postura que eu defendo. Eu ficar com o cabelo menos branco, chateia alguém, ameaça alguém, invade alguém? Não. Portanto, como tal, apeteceu-me. O nosso fantástico patrocinador esteve disponível. Por que não? Eu volto a dizer, o facto de... Há pessoas que fazem cirurgia estética. Qual é o mal? Desde que não seja de forma obsessiva, desde que seja por uma questão de autoestima, desde que seja tão simplesmente para eu me sentir melhor, qual é o mal? Contornando à parte, voltávamos então à questão que me estava a responder. Como é que tem sido a reação dos pacientes? Positiva, negativa? Muito positiva. Uhum. Desde que eu consiga transmitir, e consigo, desde que eu consiga transmitir a tranquilidade da coisa, perceber se é em situações de substituição ou se é em situações de complemento, divididas, como é lógico, garantir com tranquilidade que isto é para ajudar, para enriquecer, para dar e receber prazer. Olha, por exemplo, eu propositadamente, enquanto o Marco me estava a fazer a pergunta, eu fui buscar este vibrador. Porquê? Porque isto é uma tecnologia nova, da NASA, sim, da NASA, estou a falar a sério, e isto é um propulsor. É uma nova fase, tipo a PSP-3, a PSP-4, a PSP-5. Já não é um vibrador que vibra para trás e para a frente, não. Isto é um propulsor, porque tem o quê? Tem enormes possibilidades, tem enormes... Está a ver? Isto é quase o Black and Decker do sexo. Não estou a gozar, estou a brincar, como é óbvio. Porquê? Porque tenho uma outra força, porque tenho uma outra circunferência de movimentos, inclusive os americanos que neste tipo de coisas normalmente são algo mais libertos, fazem no YouTube corridas. Juntam uma data de propulsores, cada um aposta no seu, pode chorar à vontade para se rir, e, obviamente, e você vê assim, mas aquilo é uma corrida de quê? Eu já os vi, os vídeos. Aquilo é uma corrida de quê? Parece aquelas corridas de galos, ou corridas de cães, ou corridas de cavalos. Não. Agora, não corridas de vibradores, porque o vibrador não corre, só vibra, mas corrida de propulsores, porque eles realmente andam para ali todos malucos, para um lado e para o outro, e para o outro, e para o outro. E qual é o problema? Tenho um preço, comprei-o, paguei-o, e você continua a chorar copiosamente, faço lá saber porquê, e por isso eu utilizo na cama, para me dar prazer, para proporcionar prazer, mais, é o 2 em 1, ainda posso fazer ir para as corridas com ele e fazer apostas. Por isso, se há sistemas de apostas para cães, para cavalos, por que não para propulsores? Qual é o problema? É por cima, este tem um silicone no ovo, uma garantia de 15 anos, portanto é mesmo tecnologia da NASA, por isso, a Camata veio para ficar e ficou mesmo, o que não quer dizer que eu fico preso a este para toda a vida, não, posso comprar mata deles, trazer mata de amigos para casa e fazer as corridas em casa de mim para comigo. Qual é o problema? Ainda por cima tem um sistema de carregamento, portanto é como o telemóvel, carrega-se, ou como o telefone de casa, carrega-se e depois leva-se para todo lado. Eu estou a gozar? Não. Estou propositadamente a brincar no sentido de aligerar. Há todo um novo mundo a despertar. Obviamente que há todo um novo mundo na indústria sexual. Professor, estamos mesmo, eu preciso mesmo só mais 2 minutinhos. No fim do nosso programa. Mas esse era um dos que eu gostava de Isto é um dilatador. De falar. Isto é um dilatador que se introduz na vagina para dilatar e habituar a vagina a contrações que a mulher faz conscientemente, mas, porque quero usar uma coisa elegante, isto é um dilatador em ouro com um cristal da Swarovski. E a mulher anda calmamente com isto introduzido na vagina, ninguém sabe, nem tem que saber, e ela vai fazendo contrações, como por exemplo,
e eu estou a correr no tempo, como, por exemplo, este outro ovo. Que a mulher introduz na vagina, com as paranoias de que aquilo vai subir e que vai sair pelo ouvido. Tem um sistema de ficar extravaginalmente para não sair, nem subir. Subir para onde? Não tem hipótese, mas a Vox Populi é assim. E depois tem o sistema de controle remoto, que se entrega à parceira ou ao parceiro. O que é que isto dá? Dá prazer, um jogo consensual de prazer e pacífico. E eu estou a comer um caldo verde, com isto introduzido na vagina, e de repente a minha companheira ou companheiro, brincando de forma sadia e saudável, liga ao vibrador e eu estou a comer o caldo verde e espalho o caldo verde pela mesa. E qual é o mal? Estou a comer esparguete e esparguete sai disparado pela orelha. E qual é o mal? Isto é para proporcionar prazer e erotizando a relação, tornando-a mais saudável e sadia. Precisamente por isso, não vejo qual é o mal de introduzir o ovo com o dispositivo de não fugir por ali acima, com controle remoto. Só para terminar, tenho mesmo que usar. 2 exemplos. Um dilatador anal, para o tal sistema que eu falei há pouco, de ir para não ter que se confrontar com uma introdução de um pênis a nível anal de uma forma bruta e dolorosa, o dilatador, que ainda por cima a cor de rosa é muito mais bonito, e as bolas. Eu quando olho para estas bolas acho que são muito Benetton. Se calhar a intenção foi essa. Estamos a falar de bolas que são introduzidas na vagina, uma ou duas. E que a mulher faz contração interna dos músculos bubovaginais. Porquê? Em casos, por exemplo, de uma mulher que teve partos, que a musculatura da vagina ficou algo laxa e que acha, ou o marido acha, que a musculatura não consegue pressionar efetivamente o pênis ou o dedo ou o vibrador. Portanto, como tal, introduz na vagina, uma das bolas, e calma e tranquilamente vai para o trabalho, dar uma aula e está a fazer exercícios terapêuticos para recuperar a força da vagina. E você diz-me assim, a dar uma aula de informática. E qual é o mal? Uma juíza está num tribunal e está a fazer exercícios vaginais. E qual é o mal? Uma médica está na urgência e está a fazer exercícios vaginais. E qual é o problema? O mais que lhe pode acontecer é ter um orgasmo. Pode ser rir, como você está aí aflito, para conseguir controlar as lágrimas do riso. Assumir o riso também não paga imposto ainda, que se saiba, como ao prazer. Por isso, estamos a chorar, se calhar de inveja, se calhar de prazer, se calhar de tristeza, se calhar de nostalgia. Vamos, de uma vez por todas, assumir uma coisa tão simples como o direito ao prazer. Muito bem. De prazer, certamente, o resultado deste programa. Professor, uma vez mais, obrigado. Até à próxima semana. Já sabe que pode e deve continuar a acompanhar-nos de forma religiosa, semanalmente, em www.samáscaras.pt. Também no YouTube, em youtube.com/samáscaras. Já sabe que todas as semanas há um novo tema para abordar no Sexualidades, Afetos e Máscaras, com maior ou menor terrorismo contra o apresentador. Fique bem, até à próxima edição.